Meu amigo vascaíno, eu sei que você tá cansado, eu sei que não é fácil. Ser torcedor do Vasco da Gama é quase um teste de resistência emocional, é viver em uma montanha-russa que não para nunca. Quando parece que o trem vai subir, que enfim as coisas vão engrenar, vem aquele tombo que ninguém esperava. E foi exatamente o que aconteceu de novo. Depois de 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o Vasco vê o sonho da Libertadores ficar cada vez mais distante. E o mais frustrante é que a torcida já começava a acreditar, já dava para sentir o clima diferente, o otimismo voltando, o São Januário pulsando. Mas aí veio o Botafogo e jogou um balde de água fria no entusiasmo vascaíno. No estádio Newton Santos, o jogo que começou equilibrado virou pesadelo em questão de minutos. 3-0 para o Botafogo, e o Vasco simplesmente não conseguiu reagir. Os gols saíram de Alex Telles, Arthur e David Ricardo, e o que mais chamou a atenção nem foi o placar, mas o desempenho. O Vasco até teve metade da posse de bola, mas não acertou um chute sequer no gol adversário. O goleiro do Botafogo saiu de campo com o uniforme limpo, sem precisar fazer uma única defesa. Isso não é normal, e a torcida sabe disso. O torcedor que acompanha o time há anos entende quando é azar e quando é falta de postura. E o que se viu naquela noite foi um Vasco completamente apagado, sem alma, sem intensidade, sem ideia. O técnico Fernando Diniz, ao menos, assumiu a culpa. Em entrevista coletiva, ele reconheceu que o time foi dominado, que marcou mal, jogou mal e praticamente não teve chance de vencer. Admitiu que o placar de 3-0 foi justo, que o Botafogo foi superior em tudo, posse, marcação, finalizações, intensidade. E é raro ver o Diniz falando dessa forma, porque ele costuma defender o trabalho, justificar a proposta, mas dessa vez não teve argumento que sustentasse o que aconteceu. O torcedor assistiu a um Vasco irreconhecível, e essa palavra não é força de expressão. Com essa derrota, a tabela do Campeonato Brasileiro começa a ficar cruel. O Vasco caiu para a 9ª colocação, estacionado nos mesmos 42 pontos, e agora o cenário que antes parecia promissor ficou quase fora de alcance. Se tivesse vencido o São Paulo e o Botafogo, o Vasco estaria hoje no grupo dos 7 primeiros, com 48 pontos, brigando direto por vaga na Libertadores. E o pior, esses resultados não estavam fora da realidade, porque eram jogos acessíveis, partidas que o time tinha condições de vencer. Mas as falhas se repetiram, e o preço veio alto. Olhando o contexto, o foco agora tem que mudar. O Diniz até falou sobre isso, reconheceu que o objetivo de chegar à Libertadores pelo Brasileirão ficou distante, e que talvez o caminho mais viável seja a Copa do Brasil. E é verdade. O Vasco ainda tem 6 jogos pela frente no campeonato, e pode usar cada um deles como preparação, como teste, como laboratório para montar a equipe ideal para encarar o Fluminense naquela batalha decisiva em dezembro. A nota de corte para entrar no G7 deve passar dos 56 pontos, e para chegar lá o Vasco precisaria praticamente vencer tudo o que resta, o que hoje parece improvável diante do que o time vem apresentando. E é aí que entra o trabalho do Diniz. Porque o Fernando Diniz é aquele tipo de treinador que vive no limite entre o gênio e o caos. Quando dá certo, o futebol do time encanta, é envolvente, dinâmico, ofensivo, faz o torcedor sonhar. Mas quando dá errado, parece pelada de fim de semana. E ontem foi exatamente isso, um Vasco desorganizado, vulnerável, sem transição, errando passes simples, com jogadores fora de posição. Ele insistiu em TT e Vegetti no time titular, e as duas escolhas se mostraram equivocadas. O TT, que já foi um dos mais regulares do elenco, desde a lesão em agosto não voltou a ser o mesmo. O desempenho dele caiu muito, e ontem ficou escancarado. Não marcou, não desarmou, não criou, perdeu bolas perigosas no meio-campo e ainda comprometeu o equilíbrio do time. É aquele jogador que parece estar sempre um segundo atrasado na jogada, e isso no estilo de jogo do Diniz é fatal. E o Vegetti, por mais que seja o artilheiro, também teve uma noite apagadíssima. Nenhuma finalização, nenhuma jogada de perigo, nenhum momento em que o torcedor pudesse acreditar que ele faria diferença. É claro que o centroavante depende do time, precisa que a bola chegue, mas quando a bola não chega, ele tem que buscar o jogo, tentar algo diferente. Ontem,
nada disso aconteceu. E o problema não é só técnico, é também emocional. O time parece sentir o golpe muito rápido. Leva um gol e desmorona. É como se faltasse aquela liderança em campo, aquele jogador que chama a responsabilidade, que grita, que organiza. O Vasco precisa desse espírito. Não dá para um clube com a história do Vasco entrar em campo e parecer conformado com a derrota. A torcida sente isso, e quando a torcida percebe que o time não reage, a paciência acaba. Na coletiva, Diniz também respondeu sobre os boatos de que escalou o TT por uma questão pessoal, por uma suposta dívida com o jogador, e ficou claramente incomodado com a pergunta. Disse que isso é absurdo, que nunca tomou decisão por amizade ou relação pessoal, e que TT só joga porque ele acredita que ainda pode voltar ao nível que já mostrou. E realmente, o Diniz é conhecido por confiar demais nos seus jogadores. Às vezes, até mais do que deveria. Mas futebol é momento, e neste momento, o Vasco precisa de rendimento, precisa de resultado. Não dá para insistir em quem não está entregando. Outra coisa que chamou atenção foi a escolha de Matheus França como volante, uma decisão que pouca gente entendeu. O garoto é talentoso, mas jogar recuado, longe da área, sem liberdade para criar, é desperdiçar o melhor que ele tem. Essas invenções do Diniz são o retrato do estilo dele, ou funciona muito bem, ou dá completamente errado. E quando dá errado, o time desaba junto. É o famoso trabalho do 80 ou 8. Não existe meio termo. O torcedor até entende que o Diniz tem um estilo, que quer propor o jogo, sair jogando desde o goleiro, trocar passes curtos. Mas o problema é que o Vasco, em vários momentos, não tem a estrutura para isso. Faltam peças, faltam jogadores que entendam a movimentação e executem com precisão. E aí, o que era para ser futebol bonito vira bagunça, perde-se a bola no meio e o adversário aproveita. Foi exatamente o que o Botafogo fez, marcou em cima, forçou o erro e foi letal nas chances que teve. Enquanto isso, a torcida tenta se agarrar em alguma esperança. Acredita que sábado, contra o Juventude, o time possa reagir. Que o Vasco mostre aquele Diniz do modo 80, o que empolga, o que faz o torcedor vibrar e acreditar que ainda dá para terminar o ano com algo positivo. Porque a verdade é que o vascaíno não desiste. Pode criticar, pode reclamar, mas no sábado ele vai estar lá, ligado no jogo, esperando o momento de gritar gol. Essa é a essência do Vasco da Gama, a fé que resiste mesmo quando o placar insiste em contrariar. E, sinceramente, o Diniz precisa mostrar agora que é capaz de virar essa chave. Precisa colocar o time de volta no trilho, ajustar o meio-campo, corrigir o sistema defensivo e dar mais liberdade ofensiva. O torcedor quer ver o Vasco competitivo, brigando, suando a camisa, mostrando raça. Porque se tem uma coisa que o vascaíno não aceita é ver o time apático, sem reação. É hora de sacudir o elenco, mexer onde for preciso e transformar essas últimas rodadas numa preparação de verdade para a final da Copa do Brasil. Porque se o Vasco não se reencontrar agora, vai ser muito difícil encarar o Fluminense de igual para igual em dezembro. O momento é de cobrança, mas também de esperança. O Vasco é gigante, e a torcida continua acreditando, mesmo quando o futebol insiste em testar os limites da paciência. Que essa derrota sirva de lição, que o Diniz entenda os erros, que o elenco desperte e que o espírito de São Januário volte a contagiar o time dentro de campo. Porque, no fim das contas, o Vasco da Gama é isso, sofrimento, superação e uma paixão que não cabe em resultado nenhum. E olha, meu amigo vascaíno, não é só a derrota que machuca, é o jeito como ela vem. O torcedor sente quando o time entra em campo sem aquele brilho no olho, sem aquela vontade de mudar o jogo. Ontem, o que se viu foi um Vasco sem identidade, e isso é o que mais preocupa. O Diniz fala muito sobre desempenho, sobre processo, sobre evolução, mas o torcedor quer ver resultado, quer ver o time crescendo dentro de campo, reagindo à altura da camisa que veste. E quando isso não acontece, quando o Vasco parece pequeno diante do adversário, é impossível não cobrar. O que aconteceu contra o Botafogo foi um choque de realidade. O time que parecia começar a embalar voltou a tropeçar nos mesmos erros, lentidão na saída de bola, marcação frouxa, meio-campo sem criatividade e ataque isolado.
É como se o Vasco esquecesse de jogar junto. Cada jogador tenta resolver sozinho, e no fim, ninguém resolve nada. O Diniz, que sempre prega o jogo coletivo, precisa reencontrar essa conexão. Porque não adianta ter posse de bola se ela não é produtiva, se não cria perigo, se não gera finalização. Futebol é bola na rede, e o Vasco precisa ser mais objetivo. Olhando para frente, o desafio é gigantesco. A próxima partida contra o Juventude virou praticamente uma final. Não só pelos 3 pontos, mas pela moral. O Vasco precisa mostrar reação. Precisa voltar a vencer para reencontrar confiança e não deixar o clima pesar demais dentro do elenco. Porque a verdade é que a pressão começa a crescer. A torcida, que é apaixonada, cobra com intensidade. E quando o resultado não vem, o ambiente fica pesado. O Diniz sabe disso, e por mais que tenha um discurso tranquilo, internamente ele sente o calor. E a questão dos nomes escolhidos por ele segue gerando debate. A insistência em TT, por exemplo, é algo que ninguém entende mais. O jogador perdeu o ritmo, parece sem confiança, e o desempenho dele contra o Botafogo foi simbólico. Um meio-campo que não marca, não apoia e ainda perde bolas no setor mais perigoso do campo não pode continuar como titular. O Vasco tem opções, tem garotos pedindo passagem, e talvez seja a hora do Diniz arriscar algo novo. O time precisa de sangue novo, de intensidade, de alguém que entre com fome. O mesmo vale pro Vegetti. A fase não é boa, e ele tem sofrido muito com a falta de criação. Mas também precisa se reinventar dentro de campo. Um camisa 9 do tamanho do Vasco não pode desaparecer durante 90 minutos. É claro que o jogo coletivo influencia, mas o torcedor espera mais atitude, mais movimentação, mais entrega. Às vezes é o esforço, a vontade, o choque com o zagueiro, que contagia o time. E o Vasco tá precisando disso, de alguém que mude o astral da partida com atitude. E tem outro ponto que precisa ser falado. O Vasco não pode continuar começando mal os jogos. A equipe entra desligada, demora a se encontrar, e quando tenta reagir, o placar já está comprometido. Isso vem acontecendo com frequência. É um problema mental, de concentração. O Diniz precisa preparar o time para começar os jogos com intensidade, pressionando, mordendo, mostrando que quer dominar. Time grande não pode esperar o adversário jogar para depois reagir. No aspecto tático, o Vasco também precisa de ajustes urgentes. A defesa tem sofrido com bolas nas costas, os laterais avançam demais e deixam espaço. O meio-campo fica exposto, e quando o adversário acelera, o time se perde. É falta de compactação, falta de sincronia. E isso é treino, é repetição. O Diniz tem tempo para corrigir, e precisa fazer isso já. Porque se continuar assim, cada adversário vai explorar o mesmo ponto fraco. Olhando para a tabela, o torcedor entende que o sonho da Libertadores ainda existe matematicamente, mas emocionalmente, ele se distancia. São muitos concorrentes diretos, e o Vasco precisa de uma sequência quase perfeita. Por isso, a Copa do Brasil vira o principal foco. É o caminho mais curto, mas também o mais desafiador. Enfrentar o Fluminense numa decisão não é brincadeira. É clássico, é pressão, é rivalidade. E o Vasco vai precisar chegar inteiro, forte fisicamente, principalmente, confiante. A reta final do Brasileirão precisa ser tratada como parte da preparação. Cada jogo, cada minuto, cada teste tático conta. O Diniz precisa usar essas partidas para encontrar o time ideal. E o torcedor quer ver isso, um Vasco que evolui de jogo para jogo, que mostra que está se ajustando, que tem rumo. Porque, até agora, o que se viu foi muita oscilação. Um jogo bom, 2 ruins, uma vitória empolgante, uma derrota frustrante. O Vasco precisa de estabilidade. E estabilidade se constrói com liderança. É hora dos experientes chamarem a responsabilidade, conversarem dentro do vestiário, cobrarem atitude. É hora de transformar a frustração em combustível. O torcedor pode até perdoar a derrota, mas não aceita a falta de entrega. Se o Vasco entrar em campo com garra, com vontade, a torcida abraça. Mas se entrar apático,
o caldeirão vira contra o próprio time. O São Januário é mágico quando o Vasco mostra a alma, mas vira uma panela de pressão quando o time se omite. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima nos bastidores do futebol carioca ficou ainda mais pesado nas últimas horas. Novas imagens, divulgadas por fontes próximas ao clube, reacenderam a polêmica em torno do polêmico clássico entre Vasco e Botafogo. O material, que teria sido captado por câmeras internas e de transmissão alternativa, promete comprovar o que muitos torcedores cruz-maltinos já vinham afirmando nas redes sociais: o Vasco teria sido prejudicado por erros graves de arbitragem, e agora, com supostos indícios de roubo, o caso ganha contornos explosivos. Fernando Diniz, técnico do Vasco, não escondeu sua indignação. Segundo pessoas próximas ao treinador, ele ficou inconformado ao assistir às novas gravações, que mostrariam lances cruciais sob outro ângulo. Nos corredores de São Januário, comenta-se que Diniz teria desabafado com a diretoria e com membros da comissão técnica, questionando como situações tão evidentes teriam passado despercebidas pela equipe de arbitragem, principalmente pelo VAR. Isso é inaceitável, teria dito o treinador, visivelmente irritado, segundo relatos de quem presenciou o momento. Os torcedores, por sua vez, transformaram a indignação em combustível. As redes sociais do clube foram tomadas por vídeos comparativos, imagens pausadas e comentários inflamados. Há quem garanta que, se a nova gravação se confirmar como autêntica, o caso pode gerar uma reviravolta dentro da própria federação. Internamente, fala-se em uma possível manifestação formal da diretoria vascaína, que estaria reunindo elementos para exigir explicações públicas. O burburinho é grande, e as especulações crescem a cada hora. Alguns analistas esportivos sugerem que o episódio pode representar um ponto de ruptura no relacionamento do Vasco com a entidade responsável pela arbitragem. Outros, mais cautelosos, alertam para o risco de o clube ser punido por declarações consideradas ofensivas à integridade do campeonato. Enquanto isso, Fernando Diniz segue firme, embora visivelmente contrariado. A promessa é de que o treinador não deixará o assunto morrer e que exigirá transparência total sobre o que realmente aconteceu naquele duelo tenso. Em meio à confusão, uma certeza paira no ar: a polêmica está longe de terminar, e o futebol carioca, mais uma vez, encontra-se no centro de um vendaval. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.